A ceia de Páscoa era um momento de recordação para o povo judeu. Ela relembrava a libertação de seus ancestrais da escravidão no Egito. Jesus, sabendo que sua hora estava próxima, escolheu esta ocasião significativa para compartilhar uma última refeição com seus discípulos. Esta não era apenas uma refeição, era uma Páscoa com um significado profundo. Era uma ceia de aliança. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por muitos. Enquanto comiam, Jesus instituiu a nova aliança. Ele partiu o pão, compartilhou o vinho e falou de seu corpo e sangue, dados por eles. Esta foi uma reinterpretação radical da Páscoa. Seus discípulos provavelmente ficaram confusos, mas suas palavras continham o peso do profundo amor e sacrifício. Esta refeição, repleta de simbolismo, serviu como o último ato de comunhão de Jesus com seus discípulos antes de seu sofrimento iminente. Foi um momento comovente de conexão. Um momento em que os laços terrenos estavam prestes a ser quebrados, mas uma nova aliança espiritual estava sendo forjada. Mesmo enquanto Jesus compartilhava esta refeição íntima com seus discípulos, um plano sombrio estava se desenrolando. Um dos seus, Judas Iscariotes, decidiu traí-lo. Movido por razões ainda debatidas pelos estudiosos, Judas fez um pacto com os principais sacerdotes. O que me dareis se vos entregar Jesus? Por 30 moedas de prata, Judas concordou em entregar Jesus em suas mãos. Os evangelhos retratam Judas lutando com sua decisão, insinuando uma turbulência interior. Esta não foi apenas uma transação fria e calculada. Foi uma traição que cortou profundamente uma ferida infligida por alguém considerado confiável. Este ato de traição lançou uma longa sombra sobre os eventos daquela noite. Serviu como um lembrete severo da capacidade para o mal que reside mesmo nos corações daqueles mais próximos a nós. No entanto, também destacou a profundidade do sacrifício de Jesus, traído por alguém que ele amou e chamou de amigo. Após a refeição, Jesus conduziu seus discípulos ao jardim do Getsêmani, um local familiar de oração. Ali, sob o manto da noite, o coração de Jesus se derramou em angústia. Sabendo o que o aguardava, ele orou com um fervor que o abalou até o âmago. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Os evangelhos descrevem seu suor como grandes gotas de sangue caindo no chão. Esta imagem transmite a intensa luta emocional e espiritual que ele suportou. Ele estava enfrentando não apenas a morte física, mas o peso do pecado da humanidade, um fardo que nenhum ser humano poderia suportar. Seus discípulos, sobrecarregados por suas próprias fraquezas, dormiram durante seu tormento. Esta cena pungente ressalta a natureza solitária do sofrimento de Jesus. Ele enfrentou o teste final sozinho, mas suas orações demonstraram obediência inabalável à vontade de seu Pai. A quietude do jardim foi quebrada pela chegada de homens armados, tochas acesas, enviados pelos principais sacerdotes. Liderando-os estava Judas, seu rosto uma máscara de traição. Sua saudação, um beijo na bochecha, era o sinal combinado para identificar Jesus. Salve, Rabi. Este beijo, um símbolo de afeto e amizade, foi transformado em uma ferramenta de engano. Foi um ato de partir o coração, mostrando as profundezas da traição de Judas. Os outros discípulos, confusos e medrosos, reagiram com uma mistura de desafio e desespero. Para isto que vieste faz. A prisão foi rápida e brutal. Jesus, apesar de seu poder divino, não ofereceu resistência. Ele se entregou voluntariamente às autoridades, seu silêncio falando muito sobre sua submissão ao plano de seu Pai. O momento marcou o início de sua jornada para a cruz. Diante do sumo sacerdote,
falsas acusações e condenação. Jesus foi primeiro levado perante Caifás, o sumo sacerdote. Um conselho reunido às pressas estava reunido, faminto por uma rápida condenação. Falsas testemunhas foram apresentadas, seus testemunhos crivados de inconsistências. No entanto, seu objetivo não era a verdade, mas silenciar aquele que eles viam como uma ameaça. Durante toda essa zombaria de julgamento, Jesus permaneceu notavelmente calmo. Ele sabia que as acusações contra ele eram infundadas. No entanto, quando pressionado sobre sua identidade, ele proclamou ousadamente sua divindade. Esta declaração, recebida com gritos de blasfêmia, selou seu destino aos olhos dos líderes religiosos. O Sinédrio, o mais alto conselho judaico, considerou Jesus culpado de blasfêmia. Seu veredicto não era sobre justiça, mas sobre preservar seu poder e autoridade. Foi uma perversão de suas leis religiosas, uma demonstração trágica de como o medo e o preconceito podem corromper até mesmo as instituições mais sagradas. O dilema de Pilatos, intriga política e julgamento hesitante. Tendo condenado Jesus, os líderes religiosos enfrentaram um problema. Eles não tinham autoridade para executar a pena de morte. Eles precisavam que o governador romano, Pôncio Pilatos, autorizasse a execução. Então, eles trouxeram Jesus diante dele, retratando-o como uma ameaça à autoridade romana. Pilatos, um político astuto, estava cético em relação às acusações. Ele viu através de suas motivações religiosas. No entanto, ele também não queria causar agitação. Preso entre sua consciência e conveniência política, Pilatos hesitou. Ele tentou passar a responsabilidade, oferecendo libertar Jesus, como era costume durante a festa da Páscoa. No entanto, a multidão, incitada pelos sacerdotes, exigiu a libertação de um conhecido criminoso, Barrabás, em vez de Jesus. Pilatos, não querendo arriscar um motim, acabou sucumbindo às suas exigências. O caminho da cruz, carregando o fardo do pecado. Condenado à morte por crucificação, uma forma brutal de execução romana, Jesus foi entregue aos soldados. Eles zombaram dele, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça e um manto púrpura em suas costas, uma paródia de um rei. Então eles o forçaram a carregar sua própria cruz, uma pesada trave de madeira, pelas ruas da cidade. Enfraquecido por espancamentos e tormento emocional, Jesus lutava sob o peso da cruz. Ele tropeçou e caiu, cada passo um testemunho de sua fragilidade humana e resolução divina. Ao longo do caminho, ele encontrou Simão de Cirene, que foi compelido a ajudá-lo a carregar a cruz. Esta jornada ao Gólgota, o lugar da caveira, tornou-se um símbolo pungente da disposição de Jesus de suportar o peso do pecado da humanidade. Cada passo, cada gota de sangue derramada, foi pela redenção de um mundo perdido em suas transgressões. Crucificação no Calvário, um espetáculo de sofrimento. No Calvário, Jesus foi pregado na cruz. Esta forma excruciante de execução foi projetada não apenas para matar, mas para humilhar e quebrar o espírito. Despido e exposto para que todos vissem, Jesus suportou a dor lancinante de pregos cravados em sua carne. A multidão que se reunia, alguns lamentando, outros zombando, observava enquanto ele estava pendurado ali. Os líderes religiosos lançavam insultos, desafiando-o a descer da cruz se ele fosse realmente o Filho de Deus. Até mesmo um dos criminosos crucificados ao lado dele se juntou à zombaria. Apesar da agonia e humilhação, o amor de Jesus permaneceu inabalável. Ele perdoou seus algozes, orou por aqueles que zombaram dele e confortou as mulheres que choravam aos pés da cruz. Sua compaixão inabalável diante de um sofrimento inimaginável permanece como um testemunho da natureza ilimitada do amor de Deus.